O Monte Shasta. Uhum. Me descreve o que que você está vendo. Estou vendo. Primeiro eu vi o monte. Agora eu estou chegando Uhum. a uma passagem. Aonde está essa passagem? Eu já passei. Uhum. Vai me falando o que você vai vendo conforme você vai entrando. Eu estou entrando como numa clareira. E há Uhum. vários cristais. Eles são enormes. Uhum. É um lugar novamente seres que se encontram aqui. Uhum. E aí, e eles estão esperando você ou simplesmente eles estão ali? Eles estão nos esperando Uhum. para o trabalho. Uhum. Me descreve como são esses seres. Eu sinto a presença do Mestre Dama. Eu sinto que há crianças aqui Uhum. correndo e há unicórnios. Os unicórnios sempre presentes, como da vez passada. E há famílias. Uhum. Há uma energia muito quintessenciada, suave. Eu vejo uma estradama feliz. E o que que eles estão Ele, fazendo? uma estradama, ele está dizendo para nós que esse trabalho é feito em conjunto com todos eles e todos os seres que ali se encontram, e que nós também nos encontramos nessa dimensão para ancorar esse trabalho. Existe uma parte nossa ali neste local?
sim. E estamos irradiando luz, a sustentação. É uma energia muito bela. Uhum. E o que que, por exemplo, eu e você é, fazemos nesse trabalho que eles que nós estamos em conjunto com eles através desse serviço que a gente faz, dessa sessão? Qual é a nossa participação para ajudar? Eu vou responder. Só um segundo. Há uma energia muito, é um vórtice muito lindo que se expande. Eu estou sentindo, ela é quente. Sim, É como se estivesse se s- expandindo através da minha cabeça. são cristais lemurianos. Eles estão expandindo a energia. Nós estamos ativando neles e eles expandem. E a sua pergunta, quando ambas ou quaisquer seres que se conectam em energia, a frequência da quinta dimensão, vocês aí conseguem ser na frequência que já estão prontas para vibrar. E o trabalho da ancoragem, da luz e ativação planetária se torna ainda mais efetivo. Há uma materialização. Vamos tentar explicar assim, maior dessa energia, e assim conseguimos expandir ainda mais, despertar de consciências que estão no limiar dessa frequência. Ambas já sabem que ativam códigos, não somente em Gaia,
Eu estou sentindo essa energia sair em forma de ondas. É isso? Sim, podem deixar a mente inconsciente guiá-las para os lugares que necessitam dessa luz. Existem pessoas, não muitas, que têm nos procurado onde seus eu superiores estão prontos a se curarem. É, e essa semana, uma dessas pessoas, ela me achou do nada. E os mentores, eles estiveram aqui e falaram, tem que ser agora, tem que ser agora. E eu, no momento, eu simplesmente fiz a conexão. Isso vai acontecer com mais frequência para mim e para a Rose? Ativadores encontram ativadores, seres com maior despertar, ou, a melhor dizer, despertos de forma mais acelerada, devem e são chamados a se conectarem com outros que precisam ser ativados. Vamos tentar explicar de outra forma. Quando somos a luz e o outro ainda não se reconheceu luz. Quando tocamos, e aqui falamos em ativações, o próprio campo de reconhecimento do ser, ele irá ser ativado e reconectado às matrizes, a todo o seu DNA e gênia, e ambas geneticistas vêm com essa tarefa ao planeta. Já o fazem aqui em suas naves. Uhum. Nós fazemos isso com muito amor. É como se fosse um chamado que não existe nenhuma barreira na nossa frente que pode impedir que a gente faça. É como se fosse um chamado muito forte no nosso coração. É como se a gente encontrasse alguém não quisesse fazer o serviço e a gente encontrasse outra pessoa para fazer, mas a gente sabe que precisa ser feito. Sim, os despertos que se colocam à disposição são contactados de variadas formas,
esse ser que chegou. Hum, Parece ser a sua porta, né? Já havia essa programação. Tinha que chegar. Já sabes que muitos virão, aqueles que precisam estar recebendo esse toque, essa luz. Fostes preparada, Luciana, para esse trabalho? A bem-amada Rosilene, ativadora, e cada vez mais agora consciente do seu papel. Também se prontifica ao trabalho. Então, chegarão sim os seres, poderemos dizer, pré-prontos. Seres que precisam ser ativados para o despertar e a sustentação da frequência. E ambas, bem como grupos que participam, estão a fazer e a desenvolver e sustentar as energias. Lembrem-se, vossos seres conectados à verdade, da fonte que sois vós, cada um de nós é a fonte, é a parte da fonte, é a força do que denominamos amor, a presença. Dessa forma, as irradiações são coerentes dentro de um campo coerente de unidade e conseguem a harmonização do campo coletivo do mais possível que possa ser reorganizado segundo a escolha de cada ser. Mesmo nós ainda, em certos momentos, dando de frente com a nossa escuridão, a gente ainda consegue fazer esse serviço de uma maneira limpa.
Compreendemos que está nessa faixa vibratória quando não estão nessa frequência agora. Soa desafiadora até mesmo para nós, que já vivenciamos em outros tempos a densidade. Sim, nesses momentos não conseguem se alinhar na presença do que são de fato. Todavia, mais conscientes e despertas, já sabem de forma mais acelerada a forma de se reorganizarem. A reorganização é o reconhecimento de sim, há uma certa dualidade, está tudo certo. Ambas já detêm a capacidade de mudarem essas frequências de forma acelerada, mesmo se ambas oscilam, o que é natural e deve ser vivenciado de forma muito leve, com acolhimento e respeito aos seres que vós sois. Nós sentimos, tanto a Rose como eu, temos sentindo que está sendo feita uma limpeza muito profunda no nosso organismo. É isso mesmo que está acontecendo? Ai, foi bem forte. E para que isso? Hoje, os trouxemos aqui para que sintam o aumento de vossas frequências, como também a capacidade de irradiação junto a nós. Ambas sempre estão aqui, vivem aqui em vários momentos, quando frequenciam. E hoje estamos a desenvolver o trabalho em toda a Terra de elevação e vibração, as frequências. A intraterra, aqui, o trabalho do serviço magnético que ambas realizam, não somente neste momento, mas em variados. Ambas se especializam e gostam disso, Uhum. de irradiar. Não conseguem parar de irradiar.
E aqui estamos a fazer esse trabalho. Nós gostaríamos de, primeiramente, agradecer a vocês, nossos irmãos, por essa comunhão e trabalho conosco. É, é muito, a gente, humildemente, a gente agradece, porque a gente não se vê nem grande nem pequena, nós se vemos como nós, encarnados que estamos aqui. E nós entendemos, eu falo pela Rose também, que é um movimento universal. E o nosso desejo é o equilíbrio nesse universo. E a gente sempre fala, e essa semana eu falei bastante com a Rose sobre isso, que está na hora de todos nós neste universo pararmos de lutar para invadir o espaço do outro e querer ter a, o domínio sobre o outro, que podemos ser coloridos, ou seja, cada um da sua maneira, mas equilibrar esse universo. E eu vejo que isso está acontecendo. Eu sinto isso, que isso está acontecendo, que é um movimento não só da Terra, do universo. E, e eu vejo que as pessoas estão se locomovendo. Qual é a visão de vocês sobre isso? Já conheces muito bem, já tens o entendimento do que pensamos a respeito. Gaia frequencia na quinta dimensão e cada vez mais a elevação se fará e se faz em contínuo com a elevação frequencial dos universos. É bem isso como você já conhece. Por isso, cá estamos, trabalhando nessa frequência, esse estado que alcançaram e alcançam quando se alinham. De fato, nada pode impedir o progresso da elevação vibracional, não somente desse sistema solar, como em todos. Já compreendem que aqui, no plano etérico, sustentamos essa frequência. E quando relembradas dessas frequências, a ativação dos códigos genéticos, dos filamentos,
DNA e do GNA já hoje ativados, conseguimos todos manter essa frequência elevada e se elevando, e cada ser vibra e se atraem conforme esse campo frequencial, vibracional. Entende? Uhum, sim. É, as pessoas falam muito, sobre os escolhidos e eu sempre falo, não existem escolhidos. É, somos todos parte deste ser, não existe nada fora da criação. Somos nós que escolhemos aonde nós vamos. O que vocês podem falar sobre isso para as pessoas que vão assistir esse vídeo, para que elas entendam no coração delas que não existe um ser escolhido, somos todos, independente de nossas escolhas. Isso mesmo. Aplausos para vocês. Já sabem disso. Não há escolhidos. Há aqueles que escolheram, se escolhem. Quando o ser se escolhe, entende que ele é a luz, tudo é. Não há nada que vos impeça de acessar as vossas frequências, os diferentes planos, até que poderemos utilizar como palavra para que a médium compreenda, a irmã, mestra, compreenda. É uma alquimia, até alquimizar as frequências. Essa alquimia de vossas frequências em diversos planos, ancorando cada vez mais nessa unidade, conseguem acessar o que são. Para tal, os seres que estão no que poderia chamar pré-prontos, que escolheram o eu superior, já escolheu, e muitas vezes ele nem compreende quando está aí, ancorado na Terra, mas ele já escolheu. E assim, nossos trabalhos coletivos, aos quais somos
chamados e escolhemos também desenvolver, ele flui e enviamos para vós, para todos aqueles seres e grupos do que podemos considerar despertos, enviamos os seres que precisam ser ativados, que precisam estudar, ampliar um campo de entendimento. Todavia, cabe ao ser perceber o que é real para si. Muitas vezes eu converso com a Rose e porque nós gostamos de ter certeza de que o que nós recebemos é a verdade e é algo de luz para o bem de todos, porque nós sabemos que existem interferências, então às vezes para a gente é difícil perceber, nós somos muito cuidadosas. Na semana passada, eu vi no meu mental nossos corpos em câmaras e eu entendi que aquilo era o nosso corpo criogênico. Mas mesmo assim, a gente ainda fica pensando: será que é ou é coisa da nossa imaginação? E muitas pessoas também pensam assim, porque nós não queremos ser enganados por nós mesmas, né? Na imaginação. O que vocês podem dizer sobre isso? O que é a verdade? O que é a verdade para vós? A, no- Quando, a nossa verdade. sim, pode falar. A nossa verdade, ou seja, que não seja algo de nossa imaginação. Isso que eu quero dizer. Pessoas gostam de imaginar que viram isso, escutaram aquilo, e às vezes é uma imaginação. Nós somos muito cuidadosas com isso. E as pessoas, tem pessoas que também são e tem pessoas que também não são. O que vocês têm a dizer sobre isso? Primeiro ponto, a verdade é a unidade. Essa seria a máxima mais perfeita para a verdade, mas dentro de um campo de verdade, a cada momento que o ser escolhe viver, experienciar aquilo que experiencia naquele exato momento, significa que ele vive aquela verdade que é possível para o ser naquele momento, naquela frequência. Quando já sabemos desde sempre
no campo terrestre, vamos assim dizer, também em outros sistemas. Quando entendemos que o mergulho que se foi sempre falado para ir para dentro, para mergulhar dentro do portal consciencial, no portal do coração, nesse mergulho, há sim o mergulho consciencial. Mas para aqueles céticos que não acreditam que é desta maneira que podemos mergulhar na unidade e num campo vasto das frequências do próprio ser, assim como estão a fazer agora. Quando o ser mergulha em campo consciencial, em transe, ele é capaz de frequenciar e de perceber outras realidades e outras e diversas frequências. Assim, sempre haverá, no vamos dizer, campo dos não despertos, o ceticismo que não cabe a nenhuma de vocês, de vós, Uhum, julgar, nem a nós. Cada um escolhe o seu momento. Respondi a sua hum, questão? sim. Onde nós cabemos? Nos céticos ou naqueles que mergulham? Tá rindo. Sim, Vocês sabem a resposta. Se fossem céticas, não estariam aqui. verdade. É verdade. O que eu vi foi algo muito além. Para mim, quando eu vi aquilo, foi algo que eu nunca imaginaria ter visto. Foi algo muito além do que eu poderia imaginar. E me foi mostrado. Eu gostaria de perguntar se realmente somos 12, se eu for permitida, é, saber disso, se realmente somos 12 que estamos nesta nave. Sim. Aqui as duas tripulantes. Ela é dourada e eu sou roxa de cabelo loiro, né? Por que pergunta? Porque eu não tinha imaginado. O que eu tinha imaginado era outra coisa.
Já sabe. Principalmente É porque isso. eu vivo no umbral quando eu vou dormir. Então, eu sempre me vejo assim, de uma maneira diferente, né? Não vive no umbral. Vai levar ativações. Tocar os corações para ativar frequências de consolo, amor. Mestre, esse ano, eu e a Rose, nós sentimos que nós não devíamos estar muito em grupos. Isso é algo proposital ou foi só um cansaço mental? Havendo outra movimentação aqui muito forte. O que que você está vendo? Deixa vir, Sempre recebe. estou sentindo o mestre Adama. Uhum. Tá bem gigante. Tá vendo, tá saindo um facho muito forte de luz que sai e conecta assim, vai subindo. É muito forte. Aonde ele se conecta? Uau! É como, sabe, um campo toroidal muito forte assim. Uhum. É tão forte que tá estremecendo meu corpo. Ai, ai. Respira e deixa que leve você para te mostrar onde está indo isso. Tá Uau. querendo mostrar alguma coisa pra gente. Segue. Deixa ela te levar, vai respirando. É isso mesmo. Ai, Deus. O que está acontecendo? É como se no campo terrestre, sabe, como anjo, como seres assim com, me parece ser isso. Se girasse no campo terrestre assim, derramando uma frequência. Deixa eu ver se a minha, você pode ampliar mais meu campo. Uhum. Assim Respira que seja. bem profundo. E você vai entrando mais profundo. Vai entrando como se fosse um túnel de luz. E você vai passando por ele. E você vai entrando 10 vezes mais profundo, 20 vezes mais profundo, 30 vezes mais profundo. E você sai por esse túnel em luz. E eu vou contar até 3 e você vai poder ter uma visão total e o saber do que está acontecendo. 1, 2, 3. O que está acontecendo? O que você vê? Só um minuto.
como se eu percebesse os eixos da Terra. Oh, que forte. São os discos solares sendo ativados. Ai, ai, que forte. Deixa que se expanda. Há uma tecnologia que elas, elas giram, elas no eixo, elas giram e elas vão ativando, como se fosse um giro no planeta dessa. Não sei explicar, eu nunca vi. Uma frequência. É, tá girando em todo o planeta, tá? Ela parece, sabe, como um eixo assim. É como se fosse uma bola que parece um planeta, mas não é um planeta, é Como se é fosse algo e tá. uma máquina e fosse girando Sim, essa energia e for. sim, Uhum, sim. Estão equalizando o campo uhum, da malha terrestre. uhum. E o que que isso vai resultar? Qual é o resultado desse trabalho? Alinhamento Uhum. O que que alinha? e expansão. Também no campo toroidal de vários seres. Ativação do campo toroidal, no campo planetário e ativação muito forte. Uhum. Oh, dos E nossos campos também que já são ativados. eu tô sentindo como se fosse uma tontura no meu cérebro, Eu também estou sentindo muito como se forte. estivesse girando. Sim, E o que que essa ativação vai causar nessas pessoas que estão sendo ativadas? aceleração do despertar. Uhum. E o que você vê agora? O que que está acontecendo? Estou vendo isso acontecer. É muito forte. Uhum. E você vê seres em volta? Antes eu estava vendo como que pareciam ser asas, mas eu acho que não eram anjos, eram. É, eu achei no começo que era anjos, mas não era bem isso. É ainda do campo de Lemúria que está sendo ativado. Nós estamos lá. O mestre Adama, são muitos seres. É uma reunião. Essa energia ela é recolhida nos cristais e elas são ampliadas em todo esse trabalho. E nós estamos expandindo a frequência junto. Um campo de ectoplasmia.
dizer, mais materializado. Uhum. Isso vai deixar a densidade da Terra um pouco mais leve? Sim, cada célula de trabalho, coletivo ou individualizado, altera as densidades. Quanto mais em unidade, mais a capacidade do ser em plena conexão de si mesmo consegue alterar os campos. Por isso, sempre ao nos conectarmos convosco, pedimos que cada vez mais se alinhem com aquilo que são. E aqui retorno à sua questão com a verdade primeira do seu ser, do meu ser, dos nossos seres. Campo de não dualidade é um campo onde o medo não existe. O amor é a verdade. Dos diferentes seres, das diferentes frequências, vão falar em linguagens variadas. Alguns nem expressam o mesmo sistema de códigos experienciado em Shan. Sabem que muitos, poderíamos dizer todos, somos seres telepáticos. E assim também nos comunicamos. Assim são as verdades. Em diferentes sistemas, elas também podem variar nas suas compreensões. Porém, a mais, talvez, importante a ser buscada, a ser experienciada, é a compreensão
de que sois a luz que vos habita, conectados com a verdade, mais que vos pareça verdade de vosso ser. Assim, em unidade, conseguimos sustentar campos, materializar aquilo que queremos, somos e transformamos tudo conforme nossas escolhas. Para finalizar o contato, queremos agradecermos pela disponibilidade e saibam que este trabalho, nascido do que parece ser para vocês a curiosidade, a vontade do serviço, a busca da unidade. Ele já havia sido programado por vós, antes mesmo desse reencontro. Continuem como cientistas do espaço, poderia ser. Continuem nos observando, olhando para dentro e agindo em todos os lugares, conforme a verdade maior em unidade, com o que poderia ser a fonte. Assim, podemos os auxiliar e juntos nos auxiliarmos na sustentação das frequências lumínicas. Aqui, vossas famílias, nós estamos em festa, em grande alegria dessa conexão e desse serviço